Boa tarde para todos. Eu quero aqui cumprimentar a mesa, Dr. Sérgio Lúcio, eminente desembargador, e só complementando as suas palavras, eu também sempre costumo dizer que o Código Tributário é uma lei muito bem feita, foi uma lei muito bem feita, continua hoje em vigor, nenhum artigo ainda considerado, não será com certeza, considerado inconstitucional, e ainda acrescento, aí já tem aquele vício do professor, qualquer professor de direito tributário segue exatamente, aqui tem vários professores, segue exatamente aquela ordem que nós encontramos no Código Tributário, né? Aquela parte constitucional, competência, limitações, fato gerador, obrigação, exatamente, quer dizer, até do ponto de vista didático, o Código Tributário é uma lei muito bem feita e artigos revogados, é claro, porque em 50 e tantos anos é natural que as coisas mudem, os fatos mudem, as realidades tributárias mudem, mas que preserva-se até hoje o Código Tributário Nacional. Eu também aplaudo os autores, Rubens Gomes de Souza, o Gilberto Júlio Acanto e o Gerson Augusto da Silva, que foram os três que formaram a comissão. Bem, cumprimentando o doutor Sérgio e complementando também, quero cumprimentar também o Dr. Sérgio Varela e aqui destacar o fecundo trabalho que o Dr. Sérgio, nós todos somos testemunhas disso, à frente do nosso Fórum de Direito Tributário da Emerge. Nós temos realizado vários eventos, esse, inclusive, fez parte, idealizado por ele, e vocês todos estão aqui bebendo os conhecimentos, não meus, mas dos meus colegas que estão falando, do Dr. Paul Eric, graças à iniciativa do Dr. Sérgio. Sem contar que, na 12ª Vara de Fazenda Pública, ele também desponta como uma pessoa que tem o maior empenho em fazer com que as coisas corram, fluam de uma maneira mais aceitável. Não é fácil administrar quase 1 milhão de processos. Hoje, graças à eficiência do trabalho do Dr. Sérgio, cerca de 700, 800 mil, né? E não é fácil, 200 mil processos, ninguém imagina, tampouco eu, o que seja, né? Mas é um avanço muito grande. E o doutor desembargador Paul Eric, já o conheço também há bastante tempo, um grande amigo e uma pessoa formidável, hoje vice-presidente do TRF aqui da 2ª Região. Eu quero cumprimentá-lo também e parabenizá-lo pelas suas palavras. Pena que não tivéssemos aqui 1 hora disponível para ouvi-lo, mas seria de grande proveito para todos nós. Bem, os dois temas... Deixa eu ver... Bom, vou falando enquanto ajustam ali. Os dois temas, que, na verdade, o tema é um só, a eticidade normativa e a boa-fé no direito tributário, a temática é uma só, ou o tema é uma só, mas a temática, na verdade, são duas. A eticidade, dita agora, objeto da fala do desembargador Paul Eric, e a boa-fé no direito tributário, da qual eu me encarreguei. São duas coisas, temáticas diferentes, mas que se complementam. Por isso mesmo, elas foram unidas num único tema. São dois temas que se comunicam, se interligam, se complementam, não tem como a gente separar. A ética normativa, ou seja, aquela preocupação com os costumes, a moral, com o respeito ao cidadão, ao contribuinte, estou falando especificamente no direito tributário, com a produção legislativa. As duas coisas caminham juntas e não há como separar. E, por outro lado, a boa-fé, que deve haver aquela relação de confiança que deve haver entre as partes que se ligam numa relação jurídica, é imprescindível para que a gente possa garantir a estabilidade do sistema jurídico, a estabilidade, a certeza, a segurança de um direito justo, de um direito certo. Bem, enquanto não aparece ali a imagem, eu já vou adiantando o primeiro dos slides.
A palavra boa-fé vem desde Roma, todos nós sabemos disso, vem de Roma, da fides. Fides quer dizer fé, confiança, a honestidade de interesses, de propósitos. E a boa-fé tem por base a confiança, o princípio da confiança legítima, e os dois também estão imbricados e não se descolam um do outro. A confiança legítima e a boa-fé. É aquele princípio que deve presidir toda e qualquer relação jurídica. Aí eu lembro o que eu costumo dizer, não só em sala de aula, mas como também para os diretores ou coordenadores de cursos nas faculdades onde eu tenho trabalhado, que o direito tributário deve ser dado nos últimos períodos. Inclusive, na própria UERJ, eu tive a oportunidade de participar de uma comissão que levou o direito tributário para os últimos períodos. Por que isso, gente? O direito tributário não é melhor nem pior, mais difícil, mais fácil, mais complexo ou mais simples do que nenhum outro. Mas acontece que o direito tributário trabalha sobre conhecimentos que são adquiridos em outras disciplinas, que devem, logicamente, anteceder. Você não pode tributar ou dizer que vai tributar ou falar em fato gerador do IPTU se você ainda não sabe o que é propriedade, o que é posse, o que é um domínio útil. Então, por isso mesmo, ele deve ser dado lá no final. A base do direito tributário são os demais ramos, se assim a gente pode dizer, do direito. E, assim também, a fides, a boa-fé, deriva lá dos contratos na época romana e significa que deve-se preservar aquela confiança mútua entre as pessoas. Só que a boa-fé não deve ser vista nem estudada apenas sob o ponto de vista jurídico. A boa-fé também tem um complemento social, um complemento ético, moral, que deve, até social, que envolve todo esse conceito de boa-fé. E, com isso, o primeiro slide já foi embora. Hein? Não está. Eu acho que tem que procurar ali, baixar, que eu acho que não fizeram isso. Só que eu não... Deixa eu ver. Já deixei com a Elina, ela colocou lá em cima. Bom, eu vou tentando, então. Bom, vamos, então, sem os slides. Ainda bem que eu tenho um pequeno roteiro aqui que eu vou procurar seguir, mas sempre ajuda muito, né, a gente trabalhar com os slides. Mas tudo bem. Maurício, eu tenho outro aqui. Se você, aliás, o próprio pendrive, se você quiser me fazer esse favor. É esse aqui? É isso. Clica no primeiro. Mas é bom, de qualquer maneira. Clica no primeiro, aqui, não, para baixo. Não, mas primeiro. Acho aqui, ó. Duas figuras aí. Valeu. Quem fez com mais força foi o ministro eu não lembrei que ele podia estar salvo ali, não. Mas está citando. Valeu, gente. Obrigado aí. Acho que não é. Bom, então agora já posso começar. Então, bem, então sobre isso que eu falei, que a boa-fé envolve outros conceitos que não só jurídicos, eu lembro de uma definição, de uma tradução que eu fiz de uma definição do Karl Larens, uma adaptação melhor dizendo, que ele diz que a boa-fé é o componente ético-jurídico do princípio da confiança que demanda não só o respeito recíproco nas relações jurídicas e no exercício dos direitos, como ainda o comportamento que se espera dos sujeitos que intervêm em uma relação jurídica. Eu acho que isso dá uma abrangência bastante grande ao princípio e, como eu já falei sobre isso, acho que a gente pode passar adiante. Eu diria que
A contrario senso, se a gente puder raciocinar no sentido contrário, não obedece à boa-fé aquele que finge, não vou ler tudo isso, vai demorar, mas aquele que finge, ignora aquilo que está escrito no contrato, por exemplo, aquilo que foi acordado, aquele que procura, de alguma maneira, com um subterfúgio qualquer, ocultar a verdade dos fatos, pratica atos impróprios, com benefício próprio, procurando se beneficiar dessa situação, dessa prática, cria uma aparência jurídica para depois dizer, não, não era bem isso que eu queria, não, queria uma outra coisa, uma simulação nesse caso, e tudo isso em prejuízo daquele com quem ele contratou, daquele em quem ele depositou confiança e que nele depositou sua confiança. Então, em resumo, o que nós temos como boa-fé é aquela confiança em todos os sentidos, e o descumprimento dessa boa-fé leva naturalmente a uma sanção, a uma punição. Quais são os valores ou pressupostos de uma boa-fé? Eu vou também passar rapidamente, porque eu dividi essa fala em duas partes, uma introdutória e a outra com alguns casos práticos que eu trouxe da jurisprudência, não para a gente discutir propriamente, mas para mostrar a vocês algumas questões que foram discutidas e decididas com base na boa-fé. A coesão social, aquele espírito de sociedade, aquele espírito de se integrar e de se colocar numa posição igualitária em relação a terceiros. A consciência do seu dever, ou melhor, do seu papel nessa sociedade, a sinceridade de propósitos, a retidão de caráter, a confiança mútua, que é a base de todo o contrato, assim também as boas intenções que devem reger a nossa vida em sociedade. Quais são os valores básicos que a gente pode chamar de valores ou postulados, tanto faz, da justiça, da racionalidade e, principalmente, da segurança jurídica. Ok? Bem, eu diria que a boa-fé pode ser uma solução, uma forma de correção de dois grandes problemas que nós encontramos no direito tributário. Um não é propriamente, ela não vai propriamente solucionar o problema, o da evasão ou da fraude fiscal. Não é bem solucionar ou corrigir, mas sim colocar a fraude no seu devido lugar, ou seja, saber com certeza, com precisão absoluta, se, num determinado caso concreto, houve ou não a fraude, a intenção, pelo menos, da fraude. Então, ela fica bem definida quando se trata a evasão fiscal com base ou com pensamento voltado para a boa-fé daquele que contratou. E no direito tributário, as relações entre o contribuinte e o fisco são pautados também pela boa-fé, como qualquer outra relação que se coloca no mundo do direito. O outro grande problema, que todos nós conhecemos, é a complexidade da legislação. A legislação, como nós aprendemos nos livros e na faculdade, a legislação procura ser geral e abstrata para que ela seja duradoura. Falamos do Código Tributário Nacional. É uma lei geral e abstrata que ainda vai durar ainda durante muitos anos. Ao passo que, se você procura ser casuístico na elaboração de uma lei, na edição de uma lei, essa lei vai se tornar, com o tempo, ela já vai se perder em pouco tempo e já vai haver necessidade de uma outra. Bem, o que é que precisa ter uma lei? Aquilo que todo mundo sabe: clareza, objetividade, razoabilidade, simplicidade e estabilidade. A lei tem que ser clara, a ponto de todos, fisco e contribuinte, entenderem bem o que diz a lei, qual o comando da lei. Objetividade tem que ser direta, vai direto ao assunto, sem usar mais palavras do que o necessário, como Carlos Maximiliano, citado há pouco, nos ensinou e seus seguidores continuam nos ensinando. A razoabilidade, claro, tem que haver uma ponderação, e além da simplicidade, a lei tributária, principalmente, não pode ser uma lei complexa, porque o contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, eu diria que é uma pessoa comum,
que não tem nem sempre conhecimentos jurídicos, a não ser que ela contrate advogados, mas, em princípio, a lei tributária não deveria demandar a ajuda de advogados. Eu sou advogado, mas posso dizer isso do ponto de vista ideal. A lei deveria ser clara para que todos entendessem, inclusive aqueles que não tivessem conhecimento jurídico algum. E a estabilidade, ela deve ser feita para durar e não passar um pouquinho de tempo só. Bem, há duas formas da gente ver a boa-fé. No seu estado do contrato, como eu chamei assim, para dar uma situação estática, uma visão estática, que é a boa-fé objetiva. Essa é mais fácil da gente lidar, porque você vê se o fato foi praticado de acordo com aquilo que estava previsto ou se não foi, se o tributo foi pago ou se não foi, se foi pago ao maior, se foi pago ao menor. Agora, a boa-fé subjetiva já dá um trabalho, mas já é mais polêmica, tem um aspecto mais polêmico, porque aí decorre muito de um estado de consciência, ou seja, nós procuramos interpretar aquilo que está na lei para poder ver se a nossa boa-fé pode resolver aquela questão ou não. Isso já se torna mais difícil, porque, nesse caso, o julgador, primeiro, ele tem uma reduzida discricionariedade, enquanto o outro é ou não é, a boa-fé objetiva é ou não é, tem a ver com o aspecto material do fato, né? A subjetiva não tem a ver com o aspecto legal, que nos induz a um conhecimento, a uma interpretação prévia da lei para que ela possa ser aplicada. Isso exige o quê? O bom senso na aplicação da boa-fé, uma vez que a equidade, a razoabilidade, a proporcionalidade são requisitos indispensáveis para que se verifique ou se aplique a boa-fé na decisão de um processo, de um caso, de um processo. Bem, dada a sua importância e dado o abstracionismo do princípio, ou valor, ou postulado, como queiram, da boa-fé, embora não escrito nem na Constituição, tampouco no Código Tributário, ou vice-versa, não no Código, tampouco, menos ainda na Constituição, não há uma disposição expressa que diga, olha, você, o juiz, ou o que quer que seja, tem que julgar com base na boa-fé. Mas é um princípio que nós sabemos que existe e constitui um direito e uma garantia do contribuinte. Eu poderia dizer que constitui uma causa de exclusão da própria imputabilidade do sujeito passivo, ou seja, o próprio tributo pode ser excluído ou, pelo menos, a infração ou a penalidade de infração pode-se considerar-se não cometida para que a penalidade não seja aplicada. Todos nós já estudamos, aprendemos que penalidades, se a gente pegar um livro sobre sanções, multas, etc., né, penalidades, etc., nas primeiras linhas da primeira página, a gente vai ler que a penalidade tem um fim, tem uma natureza didática, educativa. Você aplica a pena para que aquela dor que sofre o apenado seja para ele um exemplo, ou melhor, que ele tenha na lembrança para não mais cometer aquele erro. Agora, nem sempre, aí é que vem a boa-fé, nem sempre essa penalidade cumpre esse objetivo, e nós precisamos ter a clareza suficiente para analisar o caso, precisamos lidar com a proporcionalidade e a razoabilidade para saber. Há um caso que eu li faz pouco tempo, por isso me lembrei aqui, eu vou citar. Num determinado colégio em Israel, numa determinada cidade, que eu acho que foi Tel Aviv, mas nem me lembro, não, numa cidade de Israel, os pais dos alunos estavam atrasando muito quando iam buscar os seus filhos. Cada vez era maior o número de alunos que se atrasavam. E o colégio ficava incomodado com aquilo ali, porque ele tinha que dispor de funcionários para ficar cuidando das crianças, e criança, né, faz bagunça, brigam com o outro e tal, né? Então estava cada vez dando mais trabalho. Aí se reuniu a diretoria, pois, o que a gente vai fazer para acabar com esse problema? Depois de algumas discussões, simples, vamos impor uma multa para o pai que se atrasar. Ótimo, beleza, solução maravilhosa, né? Genial. Só que isso agravou o número de atrasos, os retardatários se tornaram maior. Por quê? Porque o sujeito
considerou aquilo não como uma multa, mas, vamos dizer, como uma taxa pelo atraso. Então, basta eu pagar que eu posso chegar atrasado. Então, nem sempre a penalidade cumpre essa finalidade de educar. Às vezes, é um salvo-conduto para você continuar cometendo a sua infração, né? Então, aí é que entra o intérprete, o aplicador do direito, no sentido de estabelecer aquele equilíbrio, aquela razoabilidade na decisão do caso concreto. Bem, eu trouxe apenas uns 3 casos aqui de aplicação da boa-fé, 3 recursos especiais. Aliás, saiu pequenininho ali, leiam, é maiúsculo, em vez de minúsculo. Questão de uns 10 anos atrás, um contribuinte me procurou para defendê-lo numa apreensão da Receita Federal, porque os bens que ele havia importado, aliás, não havia importado, ele havia comprado no mercado interno, é o segundo dos 3 casos que eu vou mostrar aqui, ele tinha entrado ilegalmente no país, não irregularmente, ilegalmente no país, sem autorização, sem passar pelo Siscomex, tinha entrado assim de forma ilegal no país. Aí eu disse, bom, você comprou aonde? Comprei de uma loja, tal, assim, e essa loja estava aberta, presumivelmente com alvará de licença, de autorização, etc., para funcionar, e o letreiro lá na porta. O cara chegou, comprou bem, importado, o vendedor emitiu uma nota fiscal e ele levou a mercadoria para casa. Aí foi me procurar e disse, gente, eu acho que você agiu com boa fé. Com certeza eu vou encontrar jurisprudência sobre isso. Isso há uns 10 anos atrás, entrei lá no site do, não sei se foi do STF ou do STJ, né? Fui procurando, eu encontrei, naquela época, umas 40 decisões sobre a aplicação da boa-fé nesse caso. Eu agora, esses dias, preparando essa fala, fui novamente ao site da Jurisprudência Unificada, né? Encontrei 264 decisões sobre boa-fé. É claro que eu não li as 264, eu li umas 20, talvez, ou um pouquinho mais, não me lembro bem. É claro que a boa-fé nem sempre favorece o contribuinte. Muitas vezes ela favorece a fazenda. Por quê? Porque o contribuinte não usou de boa-fé. Mas desses 20 e poucos, sei lá, que eu vi, a grande maioria, diria uns 90%, dos casos envolvia a boa-fé do contribuinte. Isso porque, gente, talvez, não me lembro se foi o Bichara quem falou sobre isso hoje de manhã, ou se foi quem falou junto com ele, o Maurício, não. Ou quem falou junto, hein? Foi o Gilberto, ou o Gilberto ou o Bichara, um dos dois, falou sobre, foi o Bichara, falou o objetivo da Receita a finalidade é o dinheiro, né, como ele falou, né? E o objetivo maior é arrecadar. Na dúvida, contra o contribuinte, não é indúbio pró-contribuinte, indúbio contra o contribuinte. A Receita Federal, aliás, eu trabalhei na Receita, posso dizer isso até de cadeira, porque sempre gostei muito do trabalho que eu fazia, me sentia muito honrado, feliz e tal, mas hoje eu vejo que a Receita é um primeiro mundo em termos de arrecadação. Ela está aparelhada com uma tecnologia supermoderna de fazer inveja a praticamente todos os países do mundo, se não estiver à frente de todos. Talvez até eu possa ousar dizer. Agora, no atendimento ao contribuinte, aí a coisa é último mundo, não é nem terceiro, o último mundo. Porque, realmente, eu tive um contribuinte também que eu fui à Barra da Tijuca para pagar R$1.000 e poucos que ele estava devendo ao fisco, porque ele tinha um crédito de 50, 100, nem me lembro quantos, já faz algum tempo. Aí cheguei lá, olha, é só você me dar um DARF, falei para o auditor fiscal, né? É só você me dar um DARF, eu vou lá no banco, pago e trago aqui. Não, espera aí, até para pagar a coisa não é fácil assim, não. O próprio funcionário da Receita me disse isso. Eu fiquei assim até meio encabulado com aquilo, porque eu não esperava, né, que a Receita... Mas outras experiências já mostraram que, infelizmente, é assim mesmo. Ela pensa na arrecadação e muito menos no contribuinte. Então, o que acontece é isso. Por exemplo, esse RESP, um dos 3 só que eu vou mostrar, que também não vou muito longe, não.
uma venda de combustível, eu resumi a ementa, venda de combustível a outro estado da federação com base na alíquota do ICMS de 7%. Houve um desvio da mercadoria, ela não chegou ao destino, o vendedor vendeu, deu saída, e ela apareceu, aliás, desapareceu, nem chegou ao destino. A Receita disse, nesse caso estadual, que tratava-se de uma infração de mera conduta. Bastava ele vender aquela mercadoria e ela ser desviada, que já implicava esse fato uma responsabilidade do contribuinte, do vendedor. E se baseou nos artigos 135, a responsabilidade do administrador, né, gerente, etc., como no 136, que diz que a responsabilidade por infrações é objetiva. Então, não importa se ele teve ou se não teve a intenção. É claro que a decisão foi em sentido contrário e, literalmente, o ilustre ministro, Benedito Gonçalves, diz que a fraude há que ser provada. Não basta você alegar, há que ser provada. E você tem que incluir o autor daquela fraude para que ele possa ser sancionado, possa ser penalizado. Um outro, da relatoria do ministro Francisco Falcão. Houve uma importação de um aparelho de ultrassom e o importador imediatamente alugou para um terceiro esse aparelho. A Fazenda Federal, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, alegou que houve uma solidariedade do locatário. E, até aí, tudo bem, o próprio ministro Francisco Falcão reconheceu que a solidariedade implica a responsabilidade de um ou de outro, sem benefício de ordem, como hoje de manhã também se falou. Só que, no auto de infração, a Receita não incluiu o importador, só incluiu o locatário daquele bem. Então, o auto ficou em relação, porque a solidariedade implica a responsabilidade de um, de outro, ou de outro, e não de apenas um. Então, quando você não se dá a você o direito de você discutir com um terceiro essa responsabilidade, e ela é imputada apenas a você, ela não é acatada pelo Poder Judiciário. E essa foi a decisão do ministro Francisco Falcão, como ministro relator, e acompanhado, naturalmente, dos demais ministros. Um terceiro caso foi aplicado, terceiro e último, depois só tem a conclusão, podem ficar tranquilos, eu não vou muito mais longe, não. Foi aplicada a pena de perdimento a um veículo automotor adquirido, bom, isso eu não preciso nem falar, porque eu comentei no início, né, que eu tive um cliente assim também, foi um dos casos que eu encontrei na ocasião. A pena de perdimento aplicada a um veículo automotor importado, só que adquirido no mercado interno, aquela hipótese que eu mencionei aqui, com nota fiscal, o vendedor estabelecido, sem nenhuma irregularidade aparente, pelo menos, na aquisição daquele veículo. Aplicada a pena de perdimento, e aquelas palavras ali que eu não coloquei entre aspas, são literais do relator. A pena de perdimento, até por ser pena, não pode abstrair o elemento subjetivo, a intenção de praticar aquela infração ou aquele crime, nem desprezar a boa-fé. O contribuinte chega na loja, está aberta, o veículo está ali exposto, ele gostou, compra, emite a nota fiscal de venda de produtos estrangeiros, inclusive o produto importado, aquela situação para ele é perfeitamente legal. Você não pode transferir para um terceiro a responsabilidade que já se passou lá atrás. Então, cabe à Receita Federal provar, nesse caso, a má-fé do adquirente, e ela terá que provar, se quiser, imputar a ele a responsabilidade por aquela infração, ou até pelo crime, né, porque é um crime de contrabando ou descaminho, conforme o caso, nesse caso até um descaminho, né? Então, ela teria que provar a boa-fé e, caso ela não consiga provar, há uma presunção de inocência ou de boa-fé daquele a quem foi imputada a responsabilidade. Bem, eu não vou mais adiante, e dos 264, só trouxe esses 3 para a gente mostrar como
a boa-fé é importante para manter o equilíbrio das relações, inclusive no direito tributário, vem lá do direito privado, mas a gente aplica aqui também. Então, eu quero só lembrar uma frase, uma afirmação do Ferreiro Lapatissa, um tributarista conhecido, espanhol, muito conhecido por sinal, em que ele divide também essa responsabilidade. Eu não estou aqui falando só em nome dos contribuintes. Aliás, se eu falar aqui com a boa-fé, com equilíbrio, né, eu tenho que me colocar de acordo com a justiça entre um e outro. Eu não posso aqui dizer, não, só o contribuinte que é prejudicado pelo fisco com base na boa-fé. Não, como eu disse, embora minoritariamente, mas há decisões contra o contribuinte também. Então, ele pondera a coisa e diz que a responsabilidade de todos é inquestionável no que diz respeito à interpretação e à aplicação da boa-fé. Sejam esses intérpretes ou aplicadores os particulares, aí querendo dizer a pessoa física, a pessoa jurídica, o advogado que defende uma causa também, os funcionários em geral, o fiscal, o funcionário administrativo e os juízes. Ele diz que esse ponto é fundamental, é crucial, é fundamental para se manter aquele equilíbrio e o funcionamento de todo o sistema administrativo. Então, a boa-fé é realmente o que preside toda essa relação jurídica entre pessoas, sejam particulares, seja particular e poder público, mas, de qualquer maneira, aquela relação de confiança, aquela confiança legitimada por todo o ordenamento jurídico é quem estabelece, quem garante a própria segurança jurídica. Bom, quero agradecer mais uma vez, agradecer a atenção de vocês e dizer muito obrigado aqui, e a mesa eu considero encerrada aqui pela paciência, pela atenção e o tempo que vocês se disponibilizaram para me ouvir. Muito obrigado a todos.